dia. Bom poder estar aqui com vocês novamente. E como o Sérgio estava fazendo a observação, toda vez que a gente marca de vir aqui, tem chuva, hein? E semana que vem eu vou voltar para ver se é coincidência. Chuva de bênçãos. Bom, é uma alegria poder estar aqui novamente. Meu nome é Alexander e poder estar aqui novamente para a gente meditar sobre a palavra de Deus é muito bom. Eu não sei se você gosta de assistir filme, mas eu gosto muito de assistir filmes e séries. E aí, alguns anos atrás, fui levar meu filho, quando ele era menorzinho, com os amiguinhos, para assistir os filmes Vingadores da Marvel. Não sei se vocês conhecem, mas andou em alta, né? Aí, bom, levamos ele lá e tudo mais. E aí, eu gostei mais do filme do que o meu próprio filho. Na verdade, você levou ele, você querendo ver, achando que ele ia gostar. Essa primeira vez não, mas as outras foram, porque aí eu comecei a acompanhar os filmes, né? E aí era muito mais eu levando meu filho. E teve uma vez que foi eu, o Gabriel e a Mônica. E a gente estava lá assistindo o filme, e os filmes começam assim, né, da Marvel, né? Vai devagarzinho, vai fazendo a introdução dos personagens e tudo mais. Tem aquela história, o erro. E aí é meio devagar, né? E aí foi até aquele filme da Capitã Marvel, né? E aí quando começa próximo do final, aí começa aquela luta, raio laser para tudo quanto é lado, explosão, e a gente tá todo empolgado, aí o Gabriel, caramba, que maneiro, agora ficou bom agora. E tal, aí de repente eu olho para a Mônica, para ver se ela estava também empolgada. Eu olhei, aí ela dormindo. Aí eu falei, rapaz, que bom dormir no ar-condicionado, né, naquela cadeira gostosa, né? Mas hoje eu quero convidar vocês para a gente entrar no filme de Deus. E é esse aqui, o Santuário de Deus. E quando eu comecei a estudar, a gente começa a ver que esse tema, ele permeia quase toda a Bíblia. E essa viagem que nós vamos fazer hoje, para a gente entender um pouco sobre o Santuário de Deus. Então eu quero convidar todos para a gente começar com uma oração. Pai, eu quero muito agradecer ao Senhor por ter a oportunidade de poder conhecer a Tua Palavra. Pai, é um privilégio podermos meditar nas Tuas Escrituras, podermos buscar entender o propósito de cada coisa que o Senhor fez. Pai, e muito mais honrado nós nos sentimos, porque nós podemos entender que o fim de todas as coisas está em cada um de nós hoje. Porque depois de Cristo, o véu se abriu e podemos entender com muito mais profundidade, com muito mais clareza do que todos os que existiram antigamente. Pai, que o Teu Espírito fale por meio de mim, Pai, para que possamos compreender o quão é profundo, o quão é inspirador o Teu amor e o desenho que o Senhor fez para levarmos cada um de nós a conhecer profundamente o Senhor. Obrigado por Jesus, que o Senhor fez tudo por meio dele e para ele, para que o nome dele seja glorificado e honrado por todos e em todas as gerações.
Eu oro grato a Ti em nome de Jesus. E também, Pai, quero orar pelos irmãos e as irmãs que estão em dificuldade nesse momento de chuvas, que o Senhor possa cuidar e suprir as necessidades, dando auxílio, Pai, para cada um deles. Fique conosco nesse tempo e eu oro grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos começar aqui em Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. A gente tem algumas escrituras e se você quiser anotar e acompanhar, a gente vai projetar aqui as escrituras, mas entendendo sobre esse assunto, a gente pode ver o projeto que Deus tem para nossas vidas, como Deus criou cada uma das coisas com um propósito profundo, com um objetivo de nos fazer conhecer mais sobre Ele. E Ele começa aqui em Êxodo capítulo 25, diz assim, versículo 8: Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis, de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Então aqui Deus está expressando o desejo para Moisés de que ele queria morar no meio do povo. Ele queria habitar com os seres humanos. E a gente pode ver desde Gênesis que lá no Jardim do Éden, ele estava ali, presente, andando no meio de Adão, com Eva, os animais. E esse sempre foi o desejo de Deus, de estar no meio do povo. Só que todos nós sabemos o que aconteceu, veio o pecado e toda aquela tragédia, e aí os séculos e séculos vão se passando até que chega aqui o povo de Israel saindo do Egito, e Deus fala: olha, vocês estão em tendas nessa travessia, e eu também quero, monte uma tenda para mim, eu quero andar junto com vocês, eu quero estar no meio de vocês. Só que Moisés, faça exatamente como eu ordenar. Então, cada detalhe da tenda, as medidas, a altura, os móveis, tudo com o projeto de Deus. Ele era o arquiteto. E assim, diante dessa ordem, surgiu o primeiro templo, um templo que é o tabernáculo, que é isso aqui. Então aqui é uma réplica real do que era o tabernáculo lá no Êxodo. E a gente pode ver aqui, ela era toda cercada, né? Ali, o primeiro móvel, né? Olhando ao contrário da tenda, ali era o altar de sacrifícios, e depois tinha a pia, e ali depois tem a tenda. Então, toda essa estrutura foi projetada dessa forma para que ela pudesse ser portátil. Então o povo saía caminhando, parava, os levitas iam e montavam toda essa estrutura. Iam lá, montavam tal, e eles ficavam acampados. E aí, a gente pode ver no outro slide como é o desenho, né, a planta baixa. Né, Sérgio? Você que trabalha com a planta baixa. A planta baixa. Então ali tem os utensílios, né, como eu falei, da entrada. E aqui, ó, essa construção aqui, aquilo ali é o santuário. Então todo o povo ficava
ali no pátio, tá? Que é a parte de baixo. Aqui é o pátio. E somente no santuário só poderiam entrar os sacerdotes. Só eles que poderiam chegar e ter acesso àquela estrutura. E ali no santuário ele era dividido em dois cômodos, né? Tinha um lugar santo, onde os sacerdotes faziam as ofertas, queimavam incenso, faziam todo aquele trabalho que Deus instruiu. E depois tem o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, que era uma vez ao ano, que somente o sumo sacerdote entrava para oferecer a Deus um animal para perdão dos pecados de todo o povo. Então, a gente começa aqui o culto falando sobre louvor, começa falando sobre oferta, sacrifício, né? Como cada um falou aqui, tudo isso era ali, no tabernáculo. Então, Deus, Ele quis construir isso por algumas coisas, né? Então, primeiramente, como a gente leu, Deus desejava estar no meio do povo. E aqui era um local onde havia a presença de Deus. Deus se manifestava nesse local. Era um local de sacrifícios, de adoração e de louvor. Havia entre os levitas, né, que era a tribo de Israel, que foi separada para fazer o trabalho. Somente os levitas podiam adentrar o santuário. Havia 24 horas, turnos. Eles iam trocando de turno em turno para fazer toda a liturgia do santuário. Então, ali era um local sagrado. Aquela pia ali era para quando antes dos sacerdotes entrarem na tenda, eles se lavavam, eles faziam uma purificação e depois que eles entravam. Então, eles foram sendo ensinados por Deus o que é sagrado, o que é santo, o que é de honra a Deus, o que é de respeito a Deus. Então era um local de adoração somente a Deus. E também um local onde o povo aprendeu a temer a Deus. Você pode anotar aí e ler depois, em Levíticos capítulo 10, versículo 1 a 3. Aconteceu que, como até o Sérgio citou aqui, né, Números, né, tinha todas aquelas ordenanças, como Deus queria que fizesse cada uma das coisas. E ali tinha o sumo sacerdote Arão e os filhos dele, eram 4. E num desses dias, nessa passagem diz que Nadab e Abiú, eles acenderam o incenso, de qualquer maneira, não seguindo as direções de Deus, e começaram a fazer a cerimônia. E de repente veio o fogo de Deus, queimou eles e eles morreram ali naquele momento. Era um local também de temor a Deus, de respeito a Deus. Agora, a gente pensa, né? Puxa, imagina aquela multidão de israelitas na travessia, lá no deserto, com tabernáculo, com tenda para montar, para fazer. Você já parou para imaginar como deveria ser isso? O acampamento? Por isso que eu gosto de ver filme, a gente trabalha a nossa imaginação, né? A gente vai trabalhando o imaginário. Vamos ler aqui na Escritura, que fala assim, Números, capítulo 2, versículo 1 e 3.
Números capítulo 2, versículos de 1 a 3. A gente não combinou com o software, né? Mas vamos lá. Números capítulo 2, versículos de 1 a 3. É bom que a gente vai lendo na Bíblia. Vamos lá. O Senhor, Deus, disse a Moisés. Vamos lá, gente. O Senhor disse a Moisés e a Arão o seguinte: quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de família. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Do lado leste acamparão os exércitos que marcharão debaixo da bandeira de Judá. E aí, ao longo desse capítulo, depois é muito extenso, você pode ler depois, e ele começa a falar: olha, então Judá vai vai acampar a leste, e o outro a oeste, e as outras tribos a norte, e as outras tribos a sul. Então, se você não sabe o norte, leste, oeste, meu amigo, como eu, você ia ficar perdido. Então ia ter que olhar a bandeira. Opa, minha bandeira está lá da minha família. Você vai lá com ela e vai acampar. Então, mas basicamente é referência ao sol. Agora eu não lembro de cabeça se é oeste ou leste, mas quando você acha o pôr do sol, né, o nascer do sol, você se identifica qual é o norte, o sul. É por aí. Minha bússola não funciona. Tu matava muita aula de geografia. Vai jogar bola, né? Professor. O professor está desatualizado. Tá certo. Tudo certo. Mas então ali eles ficavam, cada família de acordo, cada cabana de acordo com a sua família. E mais próximo da tenda do tabernáculo eram os levitas. Eles ficavam ao redor e Moisés e Arão ficavam bem de frente para a tenda. E as outras tendas eram por fora. Você consegue passar o próximo slide? Não, uma anterior. Isso aí. Isso. Então, era assim o acampamento. Agora, já que nós somos poucos aqui, vamos conversar. O que você observa nessa foto? Pode levantar a mão e aí um de cada vez. Lívia. A cruz. Exatamente, a cruz. Olha aí. A gente vê a cruz de Cristo. Então Deus lá do céu, quando olhava o acampamento, ele via Jesus, a cruz de Cristo. Então você vê que o Evangelho, ele é pregado há muitos e muitos anos. E o que mais a gente pode identificar aí? O que mais a gente pode observar? Acho que é organização, né, cara? Organização. As tribos, né? As 12 tribos, cada um nas tribos. Qual? Não entendi. O povo observando. Agora, por que eles observavam? Olha onde ficava o tabernáculo. No centro. Deus no centro do povo. E todas as tendas eram voltadas para o tabernáculo. Todas as tendas viradas para o tabernáculo. Então, o que a gente vê ali pequenininho no centro, né? É a tenda e ao redor os levitas, Moisés com a família e Arão, e o formato da cruz. Cara, isso é fantástico quando a gente começa a entender. Deus
é organizado. Então, o tabernáculo, outra coisa, vamos ler o próximo slide, por favor. Êxodo 40. Êxodo capítulo 40, versículo 36 a 38. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam um fogo queimando em cima dela. Então, próximo slide. Então, o que acontecia lá? O povo ficava ali aguardando, enquanto a nuvem estava ali durante o dia, eles estavam lá adorando a Deus, louvando, fazendo todo aquele processo, sacrifício e tudo mais. O dia que a nuvem levantava e começava a se mover, é a hora de recolher tudo e próximo ponto. E aí, de dia era uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo, assim, coluna de nuvem, o sol rachando no deserto, Deus providenciava uma nuvem, uma sombra, e ali a presença de Deus. E à noite, próximo slide, aquecimento, porque à noite o deserto é frio, iluminação, proteção. Então a gente vê em todos os aspectos do tabernáculo a presença de Deus era marcante. O povo louvava a Deus quando via o tabernáculo, e era o guia, era a referência. As pessoas olhavam e sabiam: é por aqui que eu vou. E cada pessoa sabia que Deus estava com eles. E aí eles chegam a Israel, na terra prometida. O tabernáculo fica em Siló por muitos anos. E aí Davi é o rei e tudo mais. E até que ele sente que, puxa, eu estou aqui no palácio, no luxo, no conforto, mas a gente ainda adora a Deus numa cabana, numa tenda. E aí ele tem o desejo de fazer algo para Deus. Só que Deus fala: não, você não vai fazer, seu filho Salomão faz. E aí a gente chega no templo de Salomão, que é esse aí, o templo de Salomão. Só que a gente pode voltar lá no slide anterior. O que significa templo? Templo em hebraico, não sei se o meu hebraico está muito fluente, mas Bet Elohim. Tem alguém aí que fale melhor do que eu, hebraico? Bet Elohim. Eu tentei até botar lá no grupo Google Tradutor, né? Para ver se ele ia falar, né? Mas meu amigo, saiu um monte de desenhozinho. Nem o Google Tradutor sabe falar essa frase. Mas então, templo Bet Elohim, que significa habitação de Deus. Então, habitação de Deus. Então é feito lá a construção do templo de Salomão. E esse templo ele foi concluído no ano 1005 antes de Cristo. E Salomão, o que ele fez? Ele pegou o projeto do tabernáculo, multiplicou por 2 e fez isso. E aí o povo levou ouro, madeira, tudo do bom e do melhor.
um maior. Por quê? Porque eles iam começar o templo, né? A construção, que na verdade começou a arrecadar com Davi, né? Davi pede e o povo começa a doar, e ele chega e fala assim: meu amigo, irmão, chega, vocês doaram muito, tá bom, já dá para te fazer. E esse templo foi um templo muito bonito, tinha tudo do bom e do melhor, todo folheado em ouro e tudo mais. E aí vamos ler no próximo slide, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Quando Salomão terminou a oração, isso aqui é na inauguração do templo, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor Deus encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Sim, conseguem imaginar isso, a cena, aquele templo ser completamente enchido com a glória de Deus, e novamente o povo tem a convicção de que Deus estava orando entre eles. A glória de Deus encheu, queimou completamente os sacrifícios. Deus que habitava na tenda no deserto, agora habita em Jerusalém, no templo, que é a habitação de Deus. Só que, infelizmente, o povo começa a pecar, a se afastar de Deus, começa a adorar os outros ídolos, começa a procurar outro Deus fora desse Deus, e começam a pecar e se afastar. E toda a glória desse templo de Salomão durou 34 anos. 34 anos o povo desviou seu coração. O que aconteceu? Deus permitiu que o rei do Egito, Sisaque, saqueasse o templo, entrou, destruiu, invadiu, roubou vários utensílios que eram de ouro, levou para o Egito. Você pode anotar aí e ler depois, 1 Reis, capítulo 14, versículo 25 em diante, fala sobre essa história, que o rei Sisaque entra, invade e destrói o templo. E esse processo de destruição, ele continuou, porque o povo continuava pecando. Quanto mais eram atacados, mais eles pecavam, ao invés de se voltarem por Deus do templo, eles estavam lá, indo atrás de templos, de deuses de madeira e de pedra. E aí, o que aconteceu logo certo? Alguns anos depois, pode anotar aí em 2 Reis 16, versículo 7 a 18, fala que o rei Acais, que era o rei de Judá naquela época, ele, para buscar uma aliança com outro rei, ele vai no templo, pega tudo que tinha restado
para ofertar para esse rei, e falando: olha, eu sou seu filho, venha me ajudar. E aí toda aquela beleza, todo aquele esplendor do templo de Salomão se tornou uma simples e numa mera casa. Sabe, um templo sem Deus, um templo sem a presença de Deus, não passa de pedra sobre pedra. E aí, 2 Crônicas 36, versículo 17 a 21, a gente continua vendo essa triste história. Fala assim: então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo do rei e das autoridades, e levou para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém, que não foram mortos, foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias: o país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. Então o povo não se arrepende, e aí Deus entrega o templo de Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele destrói completamente o templo de Deus. Além de saquear, levar tudo, botou fogo e destruiu tudo, as muralhas, os muros, os portões, tudo destruído. E durante 70 anos, o templo de Deus era ruína, sem Deus, só muros. Só que a decisão de Deus, ela não volta atrás. Se Ele falou lá: eu quero morar no meio do meu povo, Ele vai até o fim. E o que Ele faz? Começa a levantar homens para reconstruir. Vamos, irmão. Desculpe. Levanta homens para reconstruir o templo dele. Ele chama Ageu e Zacarias, que são os profetas, e usa esses homens para pregar a mensagem, para falar: olha, Deus vai reconstruir o templo dele, a habitação dele vai retornar com toda a glória, com todo o esplendor. Os 70 anos se voltaram, chegaram. Depois vale a pena ler o livro deles, Ageu e Zacarias. Eram homens, profetas, que começaram a pregar o desejo do coração de Deus de reconstruir a morada de Deus. Esdras foi outro homem, sacerdote e escriba. Ele levou o decreto
do rei Ciro, da Pérsia, que autorizava a reconstrução do templo. Então, aquele reino da Babilônia, que destruiu o templo de Deus, foi destruído. Por quê? Porque nada, nem ninguém pode destruir o projeto de Deus, o reino de Deus. Neemias, que era um copeiro do rei Artaxerxes, estava lá bem na vida dele, tinha um emprego, estava lá com toda a mordomia. Quando ele ouve porque nesse momento os judeus já saíam da Babilônia, iam para lá, para Jerusalém, e voltavam, e ficou aquela transição. E quando voltam e falam para Neemias: olha, os muros, os portões, está tudo destruído. A Bíblia fala que Neemias senta e chora, fica dias sem comer, pela dor e tristeza de saber que a casa de Deus, o local de adoração, o local de devoção a Deus, onde a presença de Deus, a moradia de Deus, estava destruída. E ele consegue também autorização e vai para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, dos portões de Jerusalém. Também Josué, Deus levanta Josué, era o grande sacerdote da época. Zorobabel era o governador de Judá. E todos esses homens, junto com todo o povo, começam a reconstruir o templo de Deus. Próxima. Antes. Esse aqui é o templo de Zorobabel. Então, Zorobabel, por quê? Porque era o governador da época. Então, ele ficou conhecido como ele, como teve, o templo levou o nome, assim como o templo de Salomão, o templo de Zorobabel. Esses irmãos vão e reconstroem o templo. Só que esse templo é imensamente inferior ao templo de Salomão. Mas Deus aceitou. Por quê? Porque mostrou o amor e a devoção daqueles judeus de reconstruir o templo. E esse templo, ele fica pronto 516 anos antes do nascimento de Jesus, aproximadamente. E a gente vai ler uma passagem em Esdras, capítulo 3, versículo 10 a 3. Diz assim: quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião, e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e outros respondiam. Eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de família eram velhos e tinham visto
o primeiro templo, o templo de Salomão. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados, mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim, ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Irmãos, o amor, a devoção, o desejo de reconstruir o templo, só de colocar o alicerce, não estava nem pronto ainda. Eles estavam lá emocionados, chorando, gritando. Aqueles que tinham visto o templo de Salomão, que eram os mais velhos, eles olhavam: caramba, o que a gente fez? Onde a gente errou? Por que deixamos chegar onde chegou? O templo de Deus, o lugar de habitação. Mas ao mesmo tempo era uma alegria, porque Deus estava dando a oportunidade de reconstruir novamente, de fazer novamente a morada de Deus, de novamente ter um local de adoração a Deus, de ver Deus, sacrificar a Deus, louvar, adorar a Deus. Deus aceitou e Deus morou novamente no meio deles. E esse tempo de Zorobabel, ele durou 5 séculos. E ao longo desse tempo todo houve muito desgaste. E essa semana lá em casa a Mônica estava arrumando lá o armário dela e achou o nosso álbum de casamento. Aí pegou e vamos mostrar para o Gabriel. A gente começou a olhar lá, né? Aí ele começou a ver e tudo mais. Aí ele olhou assim para a mãe, para a minha sogra, né, sogrona. Nossa, a vovó era tão bonita. A gente tem 20 anos de casado. Nossa, a vovó era tão bonita. Aí depois viu meu pai, ainda ela viu na época, minha mãe. Nossa, a vovó era muito bonita. Minha mãe. Eu falei: tá vendo de onde surgiu a beleza do papai? Aí, passando lá, eu vi quem? Sérgio. Olha lá, Sérgio! Novinho, rapaz, 20 anos atrás. E aí você viu o processo de envelhecimento, né? A prova real aí, tá vendo, né? Guardei logo a foto no Google Fotos. Bati foto, mandei pro Sérgio. Aí Gabriel, você mesmo já era meio careca já, né? Então, eu tô bem, né? Já, o processo de envelhecimento não atingiu muito, não. Mas o tempo vai passando e a coisa vai envelhecendo, né? E aí aconteceu, um novo templo foi construído. Herodes, na época era o rei. Pode passar, tá. Então Herodes, primeiro, ele, já estamos falando aqui do Império Romano. Olha a história. Então, os romanos pegavam alguém lá do país que eles dominavam: você vai ser o nosso rei. Aí pegou lá Herodes e botou como rei. Só que o povo, os judeus, não gostavam de Herodes. Então o que ele fez? Vou caprichar no templo, né? Então ele fez uma obra faraônica, fez edifícios, fez algo muito maior do que o próprio templo de Salomão. E aí, está aí, algo, né, projetado como se fosse o templo de Salomão. E ao redor, ele fez muitos prédios, edifícios. Foi uma obra realmente faraônica. Era o Eduardo Mar na época. Até hoje, né? Esse povo não aprendeu a fazer uma obra. E aí então,
Esse templo, ele foi construído então na época de Jesus. Jesus estava nessa época aí, Jesus passou nesse templo, ele ficou nesse pátio do templo aí, onde ele ensinou, onde ele teve muitos embates com os fariseus, onde ele pegou aquele chicote e expulsou os mercadores. E aí vamos ler aqui em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 1 e 2, fala assim: Jesus saiu do pátio do templo, e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Então, até os discípulos lá, olha como é bonito, olha as construções e tudo mais, era realmente bonito. E só que Jesus falou: olha, vai chegar um momento que tudo isso aqui vai ser destruído, tudo isso aqui vai vir abaixo. E foi o que aconteceu. No ano de 70 depois de Cristo, o templo é completamente destruído pelos romanos, sob as ordens do imperador Tito, e tudo que tinha ali foi realmente devastado. A única coisa que sobrou é o que a gente sempre ouve falar de vez em quando, é o Muro das Lamentações. Só sobrou o muro. E é lá que os judeus ficam lá orando, se lamentando. E esse templo de Herodes foi o último templo que foi construído. E acabou. Não tem mais um local construído por mãos humanas para adoração, para louvor. Não tem mais um local para ver a presença de Deus. Também não tem um local para oferecer os sacrifícios, como o Adriano estava lendo hoje. Acabou. E agora? Onde é o local que a gente vai adorar a Deus? Onde é o local que as pessoas vão olhar e ver: olha a presença de Deus, olha a glória de Deus? Onde é o local que as pessoas vão aprender a temer a Deus? Onde é o local onde vai haver uma adoração somente a Deus? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Cada um de nós somos o santuário de Deus, o local onde o Espírito de Deus vive, um local, um lugar onde só há um espaço para um Deus, só há um espaço para louvor e adoração. O Deus que habitou numa tenda no deserto,
que habitou num templo em Jerusalém, agora habita cá dentro de cada um de nós. Amém. Olha como nós temos valor para Deus. Olha como Ele enxerga cada um de nós. Local que Ele deseja morar. Eu e você. Amém. Segunda. Sim, próximo slide. Bom, vamos ler aqui então, 2 Coríntios, desculpa, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Pode voltar. Aí. O templo do Espírito Santo. Amém. Cada um de vocês. E esse templo são potes de barro. Cada um de nós somos potes de barro que tem um tesouro dentro. Amém. O pote tem valor? Não tem valor. Nós até precisamos cuidar do pote para ter saúde, para pensar, puxa, eu vou cuidar bem do meu corpo, por quê? Porque é morada do Espírito Santo. O meu corpo é para ser usado para a glória de Deus. Mas o pote de barro por si só não vale nada. É como o templo lá de Salomão, quando Deus sai, ficou só pedra e madeira e mais nada. Então, cada um de nós, como pote de barro, leva um tesouro especial. O templo de Deus. E sabe, irmãos, a gente olha para a história do tabernáculo, do templo de Salomão, do templo de Zorobabel, do templo de Herodes, e a gente pode se enxergar nele. E por isso que é emocionante quando você vê que o templo, ele pode ser destruído, mas o desejo de Deus é restaurar. E cada templo que é restaurado é como cada um que é trazido de volta. E foi emocionante ver você voltando para Deus. Sabe, é incrível como Deus ama. Eu lembro quando estudei a Bíblia com o Sérgio. É incrível. Você vê que o Espírito de Deus entra na pessoa e transforma. E a gente vê a morada de Deus. Cada um aqui é especial para Deus. Cada um aqui é importante. Não pelo que é em termos humanos, mas pelo que tem dentro, que é o Espírito de Deus.
somos o verdadeiro santuário de Deus. Amém. Vamos terminar com uma oração. Amém. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque nós não somos nada. Em nós não tem nada de importante ou valioso. Somente o que temos que vem da tua parte, Senhor. Pai, por isso que eu peço que o Senhor possa colocar uma porção dobrada do teu Espírito dentro de cada um de nós. Que possamos ser morada do Senhor, sermos habitação do Senhor, possamos ser um local de louvor e adoração a Ti, que possamos andar entendendo que somos santos, somos sagrados, porque somos o santuário do Senhor. Pai, que o Teu Espírito possa habitar cada dia mais nas nossas vidas, e que nossa vida seja um reflexo, uma luz que vai brilhar de dia e de noite no meio desse mundo tão cheio de trevas. Pai, obrigado pelo privilégio, porque o Senhor nos chamou para sermos morada do Teu Espírito Santo. Fique conosco nessa semana, que possamos tomar decisões, Pai, para agradar cada dia mais o Senhor. Eu oro muito grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero só dar uns avisos